Olá, aqui é o Filipe Pitanga, crítico e curador de cinema, e estou muito honrado de corresponder ao convite do Estação Net para este festival maravilhoso que estará acontecendo por streaming, totalmente online, na nova plataforma Estação Virtual, que também vai ter 1 zilhão de filmes, debates e várias participações especiais de convidados e convidadas da história da Estação para poder debater esses filmes maravilhosos com vocês. Eu estou muito honrado por corresponder justamente a um filme, uma diretora que eu tenho uma enorme admiração, que é Lúcia Murat, e logo com Uma Longa Viagem, um filme de 2011 que corresponde a um anseio e uma história bastante pessoal, também conectada em seu clássico de 1989, Que Bom Te Ver Viva, com Irene Ravache. Quando lá ela conta uma perspectiva da identidade das mulheres que passaram e resistiram pelo período da ditadura militar e resistiram ativamente, muitas delas com famílias, questões na sociedade, no seu seio profissional, familiar, em que elas se envolveram ativamente nas questões e muitas delas se tornaram presas políticas, outras foram exiladas, algumas delas torturadas, e essas vivências pelas quais a própria cineasta também vivenciou na própria pele, na própria carne, vão para a dramaturgia ficcional no clássico Que Bom Te Ver Viva, em que Irene Ravache, de uma maneira completamente inovadora para o cinema brasileiro naquela época, já misturava performance com a ficcionalidade e o documentário, já que vários dos relatos e depoimentos eram reais e também havia ali a chave da mise-en-scène, da personagem, que evocava todas as vozes como se centralizasse numa só dramaturgia. Em 2011, a Lúcia será ainda mais confessional, porque ela vai trazer a história de 3 irmãos. Lúcia, ela própria, Heitor e Miguel, o irmão que infelizmente havia falecido na família. Lúcia, que vai lutar em relação à resistência do que estava acontecendo naquele período da ditadura militar brasileira, e Heitor, que viaja para a Europa a pedido da família, inclusive para que pudesse ter outras opções, outras alternativas e chances daquelas vivências impedidas no Brasil naquele momento. É interessante a gente falar um pouco também sobre filosofia, já que a gente vê nos 3 irmãos 3 vertentes de linguagem para exprimir uma história real dentro de mais um documentário que também terá a chave da performance e do ensaio, fazendo de uma ficcionalização da dramaturgia veraz uma mise-en-scène romanceada. De que forma? O filme vai juntar imagens de arquivo, depoimentos reais, com o ator Caio Blá, que estará numa instalação onde várias das imagens vão ser projetadas nele, imagens do período, da vivência da família, e ele vai poder interagir nesta personagem ficcionalizada de um texto real com o próprio irmão de Lúcia, Heitor, que havia ido para a Europa naquele período experimentar outras experiências, como dissemos, impedidas aqui no Brasil naquele período. Quando esse encontro, essa sinergia sobreposta e simultânea de vivências começam a aparecer na tela, fazendo com que tanto as imagens de arquivo quanto as projeções sobre o corpo de Caio Blá e a performance daquela realidade alcança a nossa própria sensação e imersão do cinema, nós temos uma catarse única. Por quê? Como eu disse, vamos ser filosóficos. Se a gente pode falar sobre corpo, e essa incorporalidade, ou esse corpo sem órgãos, existe ali tanto o que não está posto, tanto aquilo que agora é uma fantasmagoria na cena, representada pelo irmão já falecido, as possibilidades interrompidas na flor da idade, antes das suas potências poderem ser realizadas. Nós temos a irmã que luta ativamente naquele momento, representando um corpo presente na ditadura, e nós temos esses 2 lugares do não corpo, retirado, ceifado, ao mesmo tempo do corpo presente, ativo, engajado, militante, e contrapostos, de certa maneira, a um terceiro viés, espelhado,
através do irmão na Europa, que vai poder sublimar a consciência, porque era um momento dos hippies, do desbunde da década de 70, em que talvez só o delírio, a vertigem das drogas, da psicodelia, pudessem dar conta da violência imposta e impedida de escolhas na subjetividade humana. Então, quando a gente lida com essa incorporalidade e, ao mesmo tempo, com a imaginação e a criatividade do delírio que o irmão vai passar em várias outras instâncias, inclusive podendo vivenciar de perto as revoluções que aconteciam na Europa e no resto do mundo, que a janela europeia também era testemunha, vão criar a ponte perfeita para se falar sobre o que nós tínhamos como caminhos, jornadas e, principalmente, a marca do cinema. Encontros de potencialidade narrativa. As vivências desse irmão, enquanto sua irmã chegou a ser presa política, chegou a se libertar e busca a compreensão desse irmão, dialogando através do cinema, é a própria vivência brasileira de um país em tentar se costurar e reencontrar essas, infelizmente, fissuras que nos separaram como povo, mas também nos deixaram um registro de identidade coletiva, de união através das nossas diferenças. E que eu acho que o cinema de Lúcia Murat, como um todo, muito politizado e muito consciente do seu tempo, do tempo que passou e do tempo que virá, não deixa de estar atento e também de maneira reflexiva ao que eles devem gerar na própria plateia, na própria reflexão que nós temos com o filme. Então, nós em nenhum momento somos seres passivos ou indiferentes. Somos convidados e convidadas a estarmos engajados junto com esse cinema, junto com essas personagens históricas e para fazermos histórias, porque o passado representa um presente que pode mudar o futuro, todos ao mesmo tempo, como se fosse uma grande energia quântica. E se há um cinema que literalmente toca essa física quântica, é o de Lúcia Murat, essa grande cineasta, que é uma das homenageadas no Estação Virtual, esse incrível festival totalmente online na plataforma nova de streaming do Cinema Estação Net. É um prazer, obrigado e até a próxima.